Muito boa tarde, estamos abrindo mais uma edição de Os Donos da Bola na sua TV Bandeirantes, canal 10 de Porto Alegre, levando para todo o estado do Rio Grande do Sul as melhores imagens do esporte. Numa quinta-feira de repercussões de uma derrota acachapante do Grêmio em Curitiba e que está demandando muitas informações de bastidores. Já já nós vamos trazer essas informações que podem estar sublinhando uma crise interna no tricolor. E é claro, vamos projetar o jogão de bola dessa noite no estádio Beira-Rio. O Inter de novo buscando parar com a sequência de jogos sem vitórias no Campeonato Brasileiro. Veio de uma vitória na Copa do Brasil sobre o Fortaleza, mas evidentemente no Brasileiro ainda permanece sem vencer. Vamos até Curitiba, eu quero uma manchete do João Batista Filho, porque eu sei que você vai trazer importantes informações aí, JB. Boa tarde. É verdade, boa tarde para todos que estão nos assistindo. E o clima é péssimo na concentração do Grêmio, os jogadores não estão fechados com a direção. Existe um racha na direção do Grêmio e Edilson ontem chutou o balde, disse que o elenco não é um elenco para ser campeão do Campeonato Brasileiro e coloca a responsabilidade nos dirigentes do Tricolor. Já nós vamos ampliar as informações e debater o que está acontecendo com o Grêmio, que, olha, o Inter já era um trem pesado que descarrilhou e deu no que deu. Se o Grêmio acontecer com isso, até o G4 pode ficar perigoso para conquistar. E olha que a gente acreditava que o Grêmio estava disputando o título da competição. Mas muito bem, vamos mostrar aí os lances de Grêmio e Curitiba. Ontem, estamos aqui com a nossa bancada, Paulo Brito, Walter Júnior do Jornal Metro e José Aldo Pinheiro, que ontem esteve na transmissão comigo na Rádio Bandeirantes. Foram quase 20 minutos de apagão, o Grêmio sucumbiu e no primeiro tempo tomou 4 e não teve forças para reagir, seria muito difícil mesmo. Bom, no jogo especificamente, eu quero dizer para vocês que eu estava comentando a partida e claramente me chamou a atenção a naturalidade com que o Grêmio acabou perdendo o jogo. Eu fiz uma figura para o Zé Aldo, para os nossos ouvintes da Rádio Bandeirantes, que parecia um treino do Grêmio, tal a tranquilidade, o Curitiba ia fazendo gol e nada acontecia. Parecia, Brito, que estava tudo bem, que estava tudo normal. Muito bem treinado pelo Paulo César Carpegiani, com um bom esquema de jogo, rápido, veloz, como era o Grêmio antigamente. E o Carpegiani não tinha o Kleber Gladiador, com fissura no pé, tinha esse desfalque importante, quer dizer, fez 4 no Grêmio sem o centroavante titular. Agora, isso que o Edilson disse aí, que a direção anunciou que tinha um grande time e não tinha, e o Edilson disse isso. Olha, na verdade, o Grêmio no começo do campeonato, com o Juliano, com os jogadores que tinha, com a velocidade que o Roger imprimiu ao time, o Grêmio era sim um forte candidato ao título do Campeonato Brasileiro. Foi desajustando depois, e aí não sei o que aconteceu, 3 volantes, perdeu o Juliano, perdeu a velocidade, então os jogadores sentiram, o Edilson agora está falando sobre isso, que a direção colocou sobre eles uma responsabilidade de serem campeões, de classificar para a Libertadores, e ele está dizendo que o Grêmio não tem essa condição. Nós já vamos reproduzir o que disse o Edilson ontem na Rádio Bandeirantes, agora Walter Júnior, José Aldo. Onde é que o Grêmio se perdeu nesse caminho? E o jogo de ontem, colado com o jogo do Botafogo, me pareceu muito preocupante, temos de atitude, inclusive, Valtinho. Atitude, e acho que a questão do Grêmio é elenco. O time do Grêmio, como disse o Brito, é um time que tinha chances de brigar pelo título, mas o time titular do Grêmio, não o elenco do Grêmio. E quando o Grêmio começa a perder o Luan e o Wallace para a seleção olímpica, perde o Bolanhos, o Groy e o Jeromel, começa a ter problemas para jogar até com times da parte de baixo da tabela, como foram esses últimos 2 jogos. E o Roger também falhou nas 2 partidas. Acho que contra o Botafogo demorou a detectar os problemas defensivos, principalmente pelo lado do Marcelo Oliveira, e ontem não funcionou nada. Acho que ele não entendeu que esse esquema com os 3 jogadores de meio campo, ele precisa de gente de velocidade na frente, que ele perdeu quando saiu o Bolanhos, contra o Atlético Mineiro e contra o... É que o Everton já vinha lesionado, né, Zé? Contra o Atlético Mineiro e contra o Atlético Paranaense, que foi o primeiro jogo que ele usou esse esquema, o time foi bem porque tinha Bolanhos e Luan. Quando ele perdeu a velocidade do Bolanhos, ele precisou do Luan mais longe da área então por que e não abriu espaço mais. Henrique Almeida, que é um jogador que, como o Bobô,
não se adapta a essa mecânica do jogo do Grêmio e deixou o Pedro Rocha no banco Porque de é o que reservas. tem. O Henrique Almeida, Mas tinha o Pedro Rocha. o Henrique Almeida não se adapta ao esquema de jogo do Avenida. Ah, é? Mas como tu tá forte, Brito? O Mas Henrique Almeida não mostrou nada até agora no Grêmio. Absolutamente nada. Ele é um centroavante de área, baixinho, fez 1 ou 2 gols quando chegou, até de fora da área, lembra? E foi só. Não jogou mais nenhuma partida convincente no Grêmio. Então não é um jogador de lado rápido, não é. É centroavante, é baixinho, não faz gols. Então o Henrique Almeida, acho que o Grêmio já apostou que tinha que apostar no Henrique Almeida, tem que partir para outras oportunidades, para o Batista. Por que o Batista não jogou? Que fez um gol maravilhoso da linha de fundo, sem ângulo, na última partida, e jogou o Henrique Almeida de novo, porque é uma teimosia que já se viu que não sai nada dali. o Zé tem uma opinião de que o Roger tem as suas ovelhinhas também, é isso, Zé? Sim. A insistência em jogadores como o Ramiro, como o Marcelo Oliveira, mesmo o Henrique Almeida, que não tem provado ao longo desse período que está no Grêmio capacidade para vestir a camisa titular do Grêmio, é uma reprodução de um fenômeno que nós já conhecemos. O Roger fechou com o grupo leva ele leva o grupo. Mas há casos em que os jogadores mais prejudicam o desenvolvimento da campanha do que acrescentam para o sucesso da campanha. Então eu estou dizendo que há no Grêmio uma reprodução de um fenômeno já conhecido com o Tite, que passou por aqui com grande sucesso, com grandes conquistas, que marcou época, mas que tinha lá as suas deformidades, como todo o processo que envolve seres humanos falíveis. Uma figura chamada de ovelhinhas, os protegidos, aqueles caras que têm inúmeras oportunidades, diferentemente de outros, mesmo que eles não correspondam às oportunidades recebidas. Mas ao mesmo tempo, Zé, que isso acontece, também é uma consequência do que a direção fez. Saiu o Juliano, não veio ninguém. Não renovou com o Marcelo Hermes, excluiu ele do elenco principal. E quem é que pode jogar no lugar do Marcelo Oliveira? Também o Roger começou a ficar com opções escassas. Não, ele tem Já não opções, eram as melhores. São escassas e são basicamente de garotos. E é por isso que, já depois que a gente reproduzir todos os gols, Paulinho, eu quero já colocar de imediato, reproduzir a entrevista do Edilson, porque ela está fundamentando aqui o nosso debate. Então, para a gente não botar a carreta na frente dos bois, já vamos colocar a palavra do Edilson, que acho que vai ser importante, porque nos dá muitos subsídios para a gente diagnosticar a realidade do Grêmio. Então, vamos colocar agora, por favor, Edilson ontem, a Rádio Bandeirantes, entrevistado por João Batista Filho, a respeito do momento do Grêmio, do grupo do Grêmio, da direção e do Roger, que ele está aliviando das críticas. Vamos acompanhar. Não tem desculpa. Mais uma vez a gente jogou mal, a equipe dele jogou bem. Então a gente não tem que arrumar desculpas, botar culpado. Eu acho que todos os jogadores, comissão, diretoria, todo mundo está incluso nisso aí, tem que assumir as suas responsabilidades. E jogadores a gente sabe disso aí, que de repente não deu certas coisas no jogo. Isso é um todo, é Grêmio. O Grêmio não é feito só de jogadores, é feito de todo mundo e todo mundo tem que assumir suas responsabilidades nessa hora. Porque eu entendi a tua proposta, mas por que direção e comissão técnica? Porque o Grêmio, todo mundo junto. O Roger, o que eu quiser, onde é eu acho que às vezes está fazendo até milagre. De repente com o grupo que ele tem, se não fosse o Roger, se fosse o treinador, talvez a gente estaria brigando até mais embaixo na competição. E por método do futebol brasileiro, é sempre a culpa no treinador. E eu discordo totalmente. Pois é. Eu quero ampliar com o João Batista Filho, lá de Curitiba, né, para a gente... Ele tem razão, Ribeiro. Mas tudo bem, eu não sei se ele teria que ter falado isso, né? Tu está falando de forma, não de conteúdo. Exatamente. João Batista, bom, o que vem de tudo isso que nós estamos acompanhando, ou seja, a direção, pelo que diz o Edilson, não montou um time qualificado, o Roger está fazendo milagres, o grupo do Grêmio tem muitos jovens que não decidem, e está rachado o departamento de futebol. Vamos ampliar isso tudo aí, JB, por favor. Vamos tentar colocar algumas situações aqui para o nosso telespectador. Primeiro, o departamento de futebol tem 4 dirigentes, 2 de um lado, 2 de outro. Antônio Dutra Júnior e Júnior Chávari de um lado, ou seja, um que é ligado ao presidente Romildo, que é o braço direito do presidente Romildo, que é o Antônio Dutra, e o Chávari, que é executivo. E do outro, Alberto Guerra e Alexandre Rolim, que chegaram depois, chegaram no decorrer da temporada.
eles estão rachados, não se falam praticamente. O Guerra chegou ontem aqui na hora da preleção, por volta das 8 da noite, 7 da noite foi o horário que ele chegou aqui. Dutra chegou mais cedo e o diretor executivo foi o único que acompanhou a delegação durante todo esse período da volta do Rio de Janeiro para cá. Ou seja, os jogadores ficaram meio que abandonados por aqui, sem o presidente Romildo, que permaneceu no Rio Grande do Sul. Com esse racha, vem também as diferenças de opinião. As vendas feitas pelo presidente Romildo não agradaram a Alberto Guerra, que não gostou da venda do Juliano, da venda do Bobô, pelo fato de enfraquecer o elenco. E como o Guerra é muito amigo, existe muito mais do que uma relação profissional entre Guerra e Edilson. Edilson e Guerra são amigos e eles se falam, e o Edilson ontem defendeu o Guerra, colocou a pressão toda no presidente Romildo e também nos dirigentes que venderam o Juliano, porque o grupo de jogadores não gostou dessas saídas. Por quê? Porque enfraqueceu o elenco. E o Grêmio acredita, através dos seus jogadores, que está fora da disputa do título por conta das vendas da direção. Tá, vamos por partes então. Vamos primeiro falar dessa questão que me parece muito preocupante, né? Porque, como qualquer reunião de pessoas que trabalham para o mesmo objetivo, a existência de uma liderança, ela se impõe. Mas, mais do que isso, a identificação de quem é que está no comando também se impõe. No momento que o vestiário está rachado, né, que há vertentes diferentes, e isso se reforça como a mudança, como opiniões divergentes, que até é bom para determinados momentos, mas não quando atrapalha a relação das pessoas, eu vejo que lá no topo da pirâmide já começa o problema, que está repercutindo aí dentro de campo. Surpreende vocês isso? Olha, eu não consigo entender, né, como um Grêmio que começou tão bem e tão bem administrado, tudo certinho, Romildo Bolzan muito bem, muito elogiado pelo comando do Grêmio, ontem não estava, então dirigentes rachados, o Roger muito elogiado, o ritmo de jogo do Grêmio muito forte, era o ritmo, a velocidade que jogava o Grêmio, que começava as jogadas com Wallace, e aí eu entro naquela questão dos jogadores protegidos, como disse o Pinheirinho, o José Aldo Pinheiro, tantos anos chamado por mim como Pinheirinho. E trocar o Wallace, que é um cara de quase 2 metros, pelo Ramiro, sabe? É muita mudança durante um jogo. Um cara que começa a jogada rápida, como eu falei ontem, de boa estatura, o Ramiro é baixinho. Enquanto o Wallace dá um passo, o Ramiro tem que dar 3. Então, é um jogador que também, a exemplo do Henrique Almeida, eu acho que já teve as oportunidades que deveria ter no Grêmio. O Grêmio muda muito. Então, toda essa crise num time que estava muito perto, né, da liderança do Campeonato Brasileiro, mudou completamente. E isso que disse o Edilson, eu acho que tem influência sim. Colocaram nos jogadores uma responsabilidade atual agora, que não é deles. No começo do campeonato, sim, o Grêmio tinha grupo, o Grêmio tinha ritmo de jogo, o Grêmio tinha tudo. O Roger com toda a sua qualidade para disputar o título. Agora, o Grêmio perdeu o Juliano, vários jogadores foram para a seleção, Marcelo Gross saiu temporariamente, o Jeromel, o Bolanhos muitas vezes não jogou, Luan também não. E aliás, sobre isso, João Batista, tu acha que convivendo no ambiente tricolor, você acha que a declaração do Edilson, inclusive falando da limitação técnica do grupo do Grêmio, isso pode ter reflexo sobre os mais jovens, por exemplo? Pode rachar o grupo internamente também, JB? Eu não penso que isso pode rachar o grupo de jogadores do Grêmio, mas pode pegar muito mal com a direção. O Edilson pode ser marcado na paleta. Só que ele é uma das lideranças, ele tem poder sobre o grupo de jogadores. E ninguém vai entrar contra ele, porque, por exemplo, ele já tem o Marcelo Groi ao seu lado, que é uma peça importante, que é um cara importante dentro do vestiário. Existe uma outra corrente do Marcelo Oliveira, e do Douglas, jogadores que também têm representatividade, que também são lideranças. Hoje, sem sombra de dúvidas, o Edilson é o cara mais importante do vestiário ao lado do Maicon, e ele tem o Maicon ao seu lado. Eu não acredito que eles vão rachar, os jogadores vão brigar entre si, mas que os jogadores vão brigar com o presidente Romildo,
com o Antônio Dutra Júnior, isso já é fato, já é claro. E eles têm Alberto Guerra ao seu lado. Mas o Guerra também é uma parte fraca nessa história toda, porque ele, Guerra, só tem os jogadores e não tem o presidente. O presidente não pode sair. Então o presidente pode tirá-lo, sim. Eu não duvido, inclusive, que alguma alteração no departamento de futebol aconteça. Não estou dizendo que vai acontecer, mas estou dizendo que pode acontecer por conta desse racha. Me parece claro, alguém tem que sair. Do jeito que está, eles vão ficar brigando eternamente no vestiário, como estão algumas rodadas desde a venda do Desde a venda do Juliano. Eu não vejo, Ribeiro, como rachar o grupo, na medida em que o que fez o Edilson foi fazer a defesa do grupo. O jogador gosta de ganhar. Não, mas só para ir porque defesa do grupo, entre aspas, né? Sim. Porque ele foi muito claro dizendo que o Grêmio tem muitos garotos e os garotos não podem decidir. Não, o que ele E aí? E está se referindo ao banco de reserva ele disse- ou os garotos que estão no time Mas eu acho que e não perdem necessariamente gols? a Ele fez a crítica defesa seja do aos Roger. jogadores. Acho que a crítica talvez seja o processo de acreditar que tu vai colocar 15, 20 jogadores da base no elenco principal e que todos vão dar resposta. Ele Porque o defendeu presidente o Roger. Romildo não teve ousadia que durante a sua gestão. Em né? determinados momentos, os garotos da base estavam jogando muito. O Everton estava jogando muito, o Pedro Rocha estava jogando Mas muito. esse momento se chama gauchão, né, Brito? Agora é outra turma. No começo do Brasileiro também, o Grêmio estava brigando pela liderança com eles, com o Everton fazendo gols maravilhosos, com muita velocidade. Então, esses garotos da base caíram também. Então, é isso. Bom, essa mudança de modelo de jogo que está sendo proposta pelo Roger é um dos fatores que faz com que o Grêmio... Veja onde está o Jeromel. O Jeromel não está nessa jogada. O Grêmio tomou 3 gols de contragolpe porque o Jeromel estava jogando como ponteiro. Lá está chegando ele, ó. Mas Estropiado, acho que esse arrebentadão. lance aí foi uma bola parada que iniciou a jogada e o Jeromel foi para a área. Mas em todos os lances dos 3 gols finais que o Curitiba fez, tirando a bola parada, foi com uma facilidade muito grande que entraram na bola e a bola por trás da defesa. Mas o Grêmio sempre estava no jogo de ontem com o seu time, com o seu corpo para frente e numericamente com muito pouca gente atrás. Pode ver que eles entram ali, tem 2 marcando. O Grêmio não consegue neutralizar e essa bola passando nas costas da zaga, por quê? Porque o Grêmio se pendeu para frente com esse novo modelo do Roger. O Grêmio antes saía jogando com os seus laterais atrás, pelas alas, pela direita, pela esquerda, com a bola no O chão. Grêmio passou a centralizar o jogo, né, Ontem ele Zé? estava fazendo ligação. E uma coisa que me chamou assim absurdamente a atenção, tinha 8 caras do Curitiba, na entrada da área do Curitiba, e o jogador do Grêmio pegava a bola e ia para dentro daquele grupo. De uma incapacidade de raciocínio, ele ia para a morte, ele ia para perder a bola, porque não tinha jogada. Ele caía dentro da marcação. Só para não passar despercebido, Marcelo Groy, mais uma vez, é goleiro de seleção brasileira, é um grande goleiro, mas mais uma vez saiu mal do gol. É verdade. E é um problema seríssimo do Grêmio. Nós temos que a falar sobre isso saída de também. gol do Marcelo Groy, goleiro de seleção brasileira. da seleção mas brasileira. o jogador do Curitiba cabeceou dentro da pequena área. E ali é bola do goleiro. Já quero saber de vocês a respeito do que nós estamos acompanhando novamente, que são os gols. Eu acho que o telespectador, especialmente o torcedor do Grêmio, não está gostando de ver tudo isso aí. Mas o fato é, meus amigos, que as individualidades decaem quando o coletivo decai. Nem o torcedor do Grêmio, nem o torcedor do Inter, porque o Grêmio prejudicou também o Inter, né? Pois é, mas o Inter eu acho que tem que fazer a parte dele e não se importar com o Grêmio, tá? Essa que é o que eu acho. De qualquer maneira, o Inter tem que começar a fazer a parte dele. Né? Vocês acham que o Grêmio colocou em risco o G4? Vamos ser bem drástico agora. Embora na tabela ainda o Grêmio hoje, os resultados, tirando do topo da pirâmide, os resultados dos outros times, até o Grêmio está, por exemplo, a 1 ponto do G4. Claro que o Corinthians tem que jogar hoje, ele pode O ficar problema é que 4. Corinthians e Santos jogam hoje. São 2 times que estão brigando pelo G4 junto com o Grêmio. Então essa distância pode aumentar e ter mais gente se distanciando do Grêmio. Olha aí a tabela do campeonato para você. Ele pode ficar 4 pontos atrás do G4 e ele está 10 do líder hoje. Mas ainda o G4 é uma realidade presente na vida do Grêmio. Só que o Grêmio tem ainda mais uma semana para fazer inscrições. Ele pode, eventualmente, ir ao mercado, encontrar alguma alternativa para suas deficiências, para reforçar o seu grupo. Mas que contratar quem, Mas agora não tem mercado, Zé. O jogador que tu vai contratar são os jogadores que o Grêmio passou o ano contratando e não resolveram. O Grêmio contratou 4 zagueiros para jogar ao lado do Jeromel e nenhum foi tão bom quanto a dupla de zaga do ano passado. Veio o Cadu, que já foi, veio o Fred, veio agora o Wallace Reis, veio o Kahneman
e nenhum deles resolveu o problema. Qual é o problema do Grêmio? Lateral esquerda, falta de velocidade. Qual é o problema na frente? Velocidade e conclusão. O Grêmio não tem jogador que tenha ambição pelo gol. O Grêmio toca Mas e toca. o problema do Grêmio não é gol, o problema do Grêmio é defensivo. O Grêmio ano passado tomou 31 gols, esse ano já tomou 28. Mas estourou na defesa ontem, porque o Grêmio chegava na frente da área do Curitiba e não fazia nada. Roubava uma bola e dava contragolpe, estourava na defesa, porque o time está posicionado mais à frente. O Grêmio contra o Palmeiras, a Chapecoense, nesses 2 jogos fora de casa, fez 3 gols. E contra o Sport fez 2 gols. O fenômeno do jogo O do ataque Galo, está funcionando o fenômeno e a do defesa jogo está estourando. Dos 44 do segundo tempo do jogo do Atlético, aconteceu ontem de novo. O Grêmio tinha uma bola na poste ofensiva, tomava contragolpe e gol. O Grêmio está atacando o Atlético, ganhando por 1-0, perdeu uma bola lá na ponta direita e tomou um gol de contragolpe. Estoura na defesa e fica a impressão que a defesa é incompetente. Não, mas quando a defesa toma 4 do Palmeiras fora de casa, toma 3 da Chapecoense e 4 do Sport, aí não, né, Zé? Porque se tu faz um gol como aquele que o Henrique Almeida perdeu, ele e o goleiro da isca da pequena área, as relações mudam. A estabilidade do time muda, a necessidade de ficar o tempo todo martelando na frente muda. Tu não pode perder gol quando tem chance. Então tu tem que ter jogador com vocação, com ambição, com qualidade para definição e com velocidade para passar atrás dos zagueiros adversários. Porque o Grêmio fica sempre na frente da área. Eu quero saber do João Batista Filho. O presidente Romildo Bolzan, aqui em Porto Alegre, deve já no mínimo ter ligado para alguém aí na concentração para saber o que está acontecendo, né? Você acha então que ele não ligou para o Guerra, ele ligou para o Antônio Dutra Júnior, não é isso, João Batista? O homem de confiança dele na direção é o Antônio Dutra Júnior, com toda certeza. Mas tem algumas situações importantes nessa situação. O presidente vai ter que reunir o pessoal, vai ter que chamar, vai ter que tentar apaziguar o vestiário. Imagino que com algumas lideranças do vestiário tricolor, o Edilson, quem sabe o Jeromel, que é um cara conciliador, o próprio Marcelo Groi, e aí tentar também reunir os dirigentes, as partes e tentar chegar a um consenso. Tem muitos torcedores questionando o trabalho do técnico Roger Machado. Eu posso assegurar que o Roger não cai. Ele permanece como treinador do Grêmio, ele vai ser o treinador, porque tem o apoio dos jogadores e ainda tem o comando do vestiário. Então o Roger não cai. A peça hoje mais fraca seria Alberto Guerra. Repito, por este motivo, por estar, na teoria, isolado, não ser o homem do presidente, o presidente não pode sair, mas ele tem o apoio dos jogadores. Então, o que deve acontecer? Uma reunião para tentar apaziguar, unir todo mundo. É isso que o Grêmio deve fazer. E mudar o esquema também para o jogo do final de semana. Se o problema é esse, tira o Antônio Dutra Júnior lá do vestiário, porque ele não estava no vestiário antes com o Rui Costa, tira ele de lá e entrega o vestiário para o Beto, que tem o controle dos jogadores. Mas pode um time cair de produção e o dirigente estar atrapalhando a queda do Grêmio e ter que resolver isso? Quem tem que resolver jogar bem ou jogar mal, cair ou subir, é o time dentro de campo. Quer dizer, um dirigente entrou e o Grêmio caiu de produção, caiu na tabela de classificação, tem que resolver isso urgente. Ontem. Assim, como falei, o grupo tem que identificar quem é que comanda. E tem Copa do Brasil ainda, Ribeiro. O Grêmio está bem encaminhado. O ano ainda não terminou. O Grêmio está próximo do G4. Ele pode classificar para a Libertadores no Brasileiro. Ele pode brigar por título na Copa do Brasil. Não dá para jogar a toalha agora. Quando eu falo que ainda tem janela aberta para contratar, ele pode buscar boas soluções, quem sabe até mesmo na Série B. Uma coisa é certa. Não dá ficar sentado esperando ver a banda passar. Mas também o Grêmio não pode pegar um momento de turbulência, e fritar os caras. O que tem de bom e jogar no lixo. Porque aí tu dá 2 passos para trás, O que ou mais. ele tem de bom é o Roger. Então tem que se preservar o Roger. Se há uma convicção de que o trabalho do Roger é bom, mesmo com essa vulnerabilidade eventual, entendeu? Tem que amparar o treinador, né, Valtinho? Mas é que acho que a resposta do Edilson também, acho que ela é um contra-ataque ao que disse o Guerra depois do jogo do Botafogo. Porque ele ataca os jogadores ao dizer que faltou competitividade ao time. E achar estranho isso. Acho que a resposta do Edilson também vai por esse caminho. E esse problema que está tendo interno de dirigentes do Grêmio é uma questão construída pelo próprio presidente Romildo, que demorou a escolher substituto para o diretor executivo, para o Rui Costa, trouxe primeiro o Alberto Guerra para ficar sozinho, depois trouxe mais gente. Acho que essa gestão não está sendo, essa troca não foi muito bem feita pelo presidente Romildo, que podia ter sido mais efetivo. Deixa eu falar um pouquinho de futebol dentro de campo,
que é a minha preferência, porque a gente tem falado de Grêmio tanto fora de campo, né? Impressionante. Está interferindo. Isso acaba influenciando também dentro do time, dentro de campo. Um time que... Agora, um jogador que não foi sempre ruim, mas que está mal, é o Marcelo Oliveira. Lateral esquerdo. Lateral esquerdo. Capitão da equipe. Ele já teve grandes atuações, já fez gol aparecendo como centroavante, dentro da área, cabeceando. O jogador começou a jogada no campo de defesa, arrancou sozinho com a bola, atravessou o campo e fez gol. Quer dizer, é um jogador que tem habilidade. Alguma coisa aconteceu com ele nos últimos meses. Não é mais o mesmo Marcelo Oliveira, tanto no ataque, tanto na criação das jogadas, como na marcação. Quer dizer, ele não foi sempre ruim, ele está muito mal. Mas alguma coisa está acontecendo, tem que descobrir o que é para voltar a ser o Marcelo Oliveira, que jogou muita bola no ano passado. Deixa eu me despedir do João Batista Filho. O Grêmio só retorna no final da tarde, é isso, JB? Exatamente. O Grêmio só retorna no final da tarde, não terá treinamento nesta sexta-feira com bola para o técnico Roger tentar organizar o time. Na prática, ele terá apenas sexta, é normalmente um regenerativo, sábado para corrigir os problemas para o domingo. Eu estou acreditando numa mudança de esquema. É o que eu imagino, porque o esquema não deu certo e está admitido pelo técnico Roger Machado, que, repito, continua no cargo e acho quase impossível ele sair. Mas o próprio Roger ontem, depois da pergunta que eu fiz para ele na coletiva, admitiu para mim, fora do ar, a gente bateu um papo, eu expliquei para ele que ficou parecendo, o Roger imaginou que eu estivesse insistindo numa saída dele. Eu disse, eu não estou pregando a tua saída, apenas eu tenho que perguntar. E ele disse, eu entendo a tua pergunta, acho que ela foi importante. E o Roger disse mais, eu tenho que ser cobrado, porque eu tenho responsabilidade nisso tudo. Ele falou isso para mim fora do ar ontem, depois na sala de imprensa. E sobre essa questão do Alberto Guerra, da briga Alberto Guerra versus Antônio Dutra Júnior, que é clara por aqui entre os dirigentes, é só destacar uma postura. O Guerra ontem, ele não falou com a imprensa porque não estava aqui. O dirigente que está falando com a imprensa é o Antônio Dutra Júnior. E ele passou aqui, a gente até tentei falar, entrevistá-lo, e ele disse que não vai falar porque ele está sendo acusado de falar muito. E ele disse, eu só falo porque vocês me procuram e é uma verdade, e porque era o único dirigente aqui para falar em nome do Grêmio, para dar explicações. Ou seja, mais uma cutucada, mas é verdade, ele era o único dirigente com a delegação, enquanto não tinha mais ninguém por aqui. Eu só lamento que a gente tenha, depois de um jogo de 4-0, uma vergonha, que o Grêmio levou 4-0 do Curitiba, e que não teve o seu centroavante titular, a gente tenha passado a metade do programa falando da direção do Grêmio, que está rachada. Tchau, E não- JB. E não do que aconteceu dentro de campo, o problema de campo, por que o Grêmio falhou, aonde falhou. Não, a gente falou da briga dos dirigentes, da crise dos dirigentes, e não falou do time que levou 4-0. Tchau, JB. Temos um horário político. Até mais. Boa viagem, te cuida aí. Tchau. Tá? Bom, o fato é que eu espero que o presidente Romildo Bolzan, né, como falou o JB, ele retome, né, o comando, se reúna com as partes para ver o que é que está acontecendo, porque o Grêmio tem jogo contra o Palmeiras agora. Era para ser um jogo para o Grêmio tirar a diferença buscando o líder, né? Mas agora virou o quê? Virou uma busca de recuperação para se manter colado no G4. E isso realmente foi surpreendente. Nós já voltamos, fique com o horário político e já nós retornamos com a segunda parte dos Donos da Bola, tá certo? Fique ligado, eu já volto. Fique preocupado, eu estou voltando. Estamos de volta com os Donos da Bola da Band TV. Aliás, né, você que acompanhou o horário eleitoral aí, hoje, imperdível na tela da Band, o debate, o primeiro debate dos candidatos à prefeitura da nossa capital, a Prefeitura de Porto Alegre. Você já acompanhou aí, a Band divulgou uma pesquisa junto com a Métodos, está tudo meio embolado, né? Os percentuais estão muito próximos daqueles que estão liderando a pesquisa. Então, hoje vai ser uma grande oportunidade para você acompanhar aqui na Band TV o que os candidatos têm para falar para a nossa comunidade, para a nossa população. Então, não perca, você vai acompanhar. E além da Band TV, a partir das 10h30 da noite, você vai poder acompanhar na Band News FM 99,3, que vai estar transmitindo. O site da Band também estará acompanhando o debate, né? E em rede nacional, o que é realmente muito importante, através da Band News TV, o debate dos candidatos à prefeitura aqui de Porto Alegre, no canal 79 da NET, na Band News TV, tem o canal 106
7 da Sky TV. Então, você não perde. Olha, é imperdível mesmo o debate. Fala. E amanhã a cobertura completa E no amanhã Metro. a cobertura completa no Metro Jornal. Muito bem lembrado pelo Walter que, Júnior. Tá através do debate da Band hoje, a gente sabe que é um ano atípico para as eleições, porque está todo mundo meio um pé atrás com os políticos. Então, vamos ver hoje na Band o que eles têm de novo. Isso aí, vamos de coisa acompanhar. nova para nos Vamos ver. apresentar para Olha esse aqui, ó. Pela nossa interatividade aqui, eu estou vendo que o torcedor do Grêmio, evidentemente, que está muito preocupado com o que está acontecendo, né? O Daniel Alarcon, por exemplo, fala que o Juliano dava equilíbrio ao time, né? O Fábio Duarte está nos dando uma chinelada aqui, que nós somos hipócritas, né? Porque há poucos dias estavam rasgando elogios ao Roger. Nós não estamos condenando o Roger, mas ele também é criticável, viu? Tá? E o Leandro Santos disse que o Eraso é que deu certo, né? E o resto não deu. O Norberto dá um pau no Edilson, diz que ele tem que se preocupar com o campo e não vir criticar o patrão na imprensa. O Luciano Souza, que esse time e estilo do jogo do Grêmio ontem não é para mata-mata, se em ponto corrido não está dando, menos ainda na Copa do Brasil. O José Francisco, eu já vi várias vezes presidente dizer que o técnico permanece e quando menos se esperava, o mesmo caía. E aí vai muita bronca do torcedor do Grêmio aqui na nossa interatividade nos donos da bola. E daqui a pouco a gente vai falar de Internacional também, que tem um jogão de bola hoje, né? Você está acompanhando aí. E as repercussões que realmente vão acontecer com a chegada do Grêmio aqui, hein? Tá bem. Olha aqui. Olha só, os resultados paralelos até de todo não foram muito bons para o Internacional, não. Mas, mesmo assim, o Inter só depende dele para sair ainda hoje da zona do rebaixamento. Uma vitória sobre o Santos tira o time do Celso Roth das 4 últimas colocações na tabela. O torcedor colorado tá louco para ver o Inter vencer de novo no Campeonato Brasileiro e quer saber qual será a escalação para o jogo contra o Santos. Celso Roth não escondeu nada e a equipe terá o Anselmo como titular. A minha expectativa é que ele e o Fabinho formem uma dupla de muita força, de muita marcação, mas também que saibam jogar, né? Vamos esperar que os dois façam um grande jogo. O volante vai entrar na vaga do Rodrigo Dourado, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Já o Eduardo Sacha fica fora por causa de dores no joelho esquerdo. Ele já vinha sendo reserva, porque o ataque está confirmado com Ailon e Nico Lopes. Lembram quando eu era cobrado sobre o Nico, eu dizia que ele era introvertido, né? Vocês já puderam reparar isso, né? Então ele está se soltando aos poucos, devagarinho. O time está confirmado, as jogadas ensaiadas, a estratégia montada. E o objetivo para o jogo contra o Santos também não sai da cabeça. Nós sempre queremos a vitória em qualquer competição. E nós estamos precisando como nunca da vitória. Vamos nos concentrar e nos focar nesse jogo. Esse é o nosso interesse. E precisa mesmo. O Inter caiu para a 18ª posição após as partidas desta quarta-feira. Só que a situação colorada tem sido tão ruim que a responsabilidade de vencer não muda com a posição na tabela. Todos os jogos são decisivos, né? E esse é mais um deles. E a expectativa que nós temos é que nós possamos fazer um bom jogo. Não só taticamente, mas como tecnicamente falando, né? Dentro do nível que nós fizemos no último. Se nós fizermos isso, a nossa chance é boa. Muito bem, gente. E o Internacional contra o Santos. E aí, é hoje ou é hoje, né, Brito? É uma partida, o Ribeiro, que dá ao Internacional uma espécie assim de divisor de águas. Dá ao Internacional uma baliza, um marco na sua participação nesse campeonato. Ele vai superar aquela marca negativa e vai, quem sabe, entrar num ciclo de bons resultados. Porque ganhar do Santos hoje é consolidar as pequenas evoluções que se verificaram nos últimos jogos. O Inter ganharia confiança, recuperaria a ideia de um time vencedor e, bom, a sequência vem ao natural, as vitórias vêm ao natural. Sai a pressão, vem o apoio, vem a compreensão do torcedor. E isso não dá para desvincular, não dá para desconectar. Tem um link. O Grêmio tomou 4 ontem, se o Inter ganhar hoje, a euforia do torcedor colorado ela é recobrada. O jogo vai dar a amostra de que patamar o Inter alcançou com o Celso Roth. Eu acho que a vitória contra o Fortaleza ela serviu para encaminhar a vida do Inter na Copa do Brasil, mas ela não traduz a realidade, porque é um outro nível que o Inter tem que se preocupar no Campeonato Brasileiro e sair da zona de rebaixamento. Acho que um bom jogo contra o Santos, talvez até a vitória é importante para sair da zona, mas uma boa atuação
ela talvez seja importante para dar confiança, mesmo que daqui a pouco empate por 1-1. Não, mas não dá mais, Walter, não dá, tem que Uma ganhar boa o atuação jogo. não soma pontos na tabela. Eu acho que o Inter tem que, no mínimo, Pois é, mas ganhar. só vencer daqui a pouco tu perde, tu vence mas jogando eu mal, perde sei. 2 seguidas porque não tá bem e tu volta. Mas, Então é cara, melhor tu resolver o problema não tem do time escolha. e ir gradualmente saindo da situação do que tu ter uma ilusão vencendo o Santos sem jogar bem. Não, mas é que o Inter, no momento que está, na degola, não tem como escolher, jogar bem, se ganhar por 1-0 com um Mas gol Brito, batendo... tem 15 rodadas ainda, tu não pode pensar em não jogar bem, só em ganhar. Não vai dar certo. Mas o Inter está na zona do rebaixamento e o torcedor colorado não está acostumado e não admite isso e joga em casa contra o Santos. E ele Jogo vem... difícil, jogo difícil. É difícil. E vem de uma vitória de goleada em cima do Fortaleza, que eu já disse que não dá para se basear. Fortaleza é Fortaleza. Não é campeonato brasileiro. Então não dá para ter ideia do Inter. É que nesse caso, Paulo, o Inter não vai conseguir ganhar do Santos se não jogar bem. Porque ganhar do Santos necessariamente exige jogar Sim. bem. Agora, então, só jogar bem e não ganhar, o Pinheirinho, empatar... Mas o outro lado também, assim, o que o Walter disse tem razão. Parafraseando o Paulo Roberto Falcão. Ganhar jogando mal é uma ilusão que dura até o próximo jogo. Porque se não estiver jogando bem, vai acabar perdendo na sequência. Mas no momento que está o Internacional, é preferível ganhar jogando mal. E o Santos tem uma ganha situação de 1-0 que é... gol com a mão, que o juiz não tenha visto. Tem uma situação do Santos que é interessante, que o Santos é estilo Grêmio. Ele vai muito bem contra os clubes grandes, no topo da tabela, e vai mal contra os times que estão na zona do E rebaixamento. também tem um aproveitamento péssimo fora de casa. E o Inter jogou o primeiro turno lá na Vila Belmiro, 1-0, gol do Ailon, que vai ser titular hoje, no que talvez tenha sido a melhor atuação do Inter sob o comando do Argel. É verdade, é verdade, é verdade. Esse aí nós estamos vendo aí a última vitória aqui no estádio Beira-Rio. Eu acho assim, ó, a manutenção da equipe já é um avanço, né? Tomara que estejam inspirados os atacantes do Internacional, mas eu estou me... Assim, A equipe não foi mantida. só saiu o Dourado e entrou... Assim, Foi um dos articuladores que mais esteve no jogo, presente no jogo. É uma troca considerável, né, para pior. Saiu Rodrigo Dourado, entrar o Anselmo. Eu não sei, Bito, eu não sei. Você sabe a minha opinião a respeito do Dourado? Ele acho que é um jogador que ficou estagnado numa posição... Mas é entrosado com a equipe. Jogador mais ou menos. Assim. É entrosado com a Qualidade equipe. técnica. A equipe joga com ele desempenha uma importância grande nesse time. E ele não estará em O campo. problema do Dourado, acho que não foi o Dourado, o problema do Dourado foi o Argel. Acho que o esquema é que o Argel não beneficiava o Dourado. O esquema do Argel beneficiava o Fernando Bob, o Fabinho e prejudicava o Dourado. Até tirou o Dourado do lugar, né? Agora, eu quero que o Dourado jogue para frente, não para os lados. Isso já vai ser um grande avanço. Né? Depois do intervalo nós voltamos, não saia daí. Vamos rodar aí os gols dos jogos de ontem. Primeiro com o jogo do Palmeiras contra o São Paulo. O São Paulo saiu na frente, mas o Palmeiras está dando mostra de que está querendo ganhar o campeonato, né? Virou o jogo no Clássico Paulista. Elenco, o Palmeiras troca as peças e não sente a mudança de jogadores. O Atlético Mineiro venceu também, depois vamos ver. Cara e fase de campeão, né? Né? Palmeiras dá tudo certo, joga a favor do vento. Eu vou dizer, vai ser muito complicado buscar esse time aí. Mas gasta um caminhão de dinheiro para ter o vento a favor. O time deles o grupo deles é caríssimo. Bom, o Atlético Mineiro montou um grupo muito caro também. Também. O Flamengo Teve investiu muito dinheiro. grupo caríssimo que eu já vi aí. Que O Flamengo, ficou põe pelo os gols do caminho, Flamengo aí. O Flamengo Ponte Preta, o Flamengo chegou, né? O Flamengo chegou É outro também. grupo que investiu muito. com o Damião em grande fase. E esse resultado, tu vê, de uma certa maneira, todos aqueles que estavam atrás do Grêmio encostando perderam. Então isso foi bom para o Grêmio Aliás, também. E uma o Flamengo vai contra aquela lei de que se não tem estádio não consegue ir bem no Campeonato Brasileiro. Está passando verdade, todo o campeonato sem jogar no Maracanã e está mantendo um bom aproveitamento. O Flamengo acredita que voltando a jogar no Rio de Janeiro possa alcançar o Palmeiras pela pressão que a torcida vai E exercer. ele vai ter tempo, né? Uma rodada com muitos gols de centroavante. Viu É, que fez o olha aí, Fred, olha viu aí. que fez o Damião. E viu que perdeu de gol o Fred, perdeu dois gols mas fez na dois, pequena área. mas fez dois. dois, Muito fez bem, dois. nós vamos É ficar isso que eu por digo, aqui. Não centroavante esqueça que hoje à noite tem o debate às 10h30 aqui na Band TV. Então, se agilize, preste atenção, tenha consciência. A todos um grande abraço, tchau, até amanhã.